Olá, muito bom dia para você, produtor rural que nos acompanha nesta nossa primeira prosa do dia. Agora são 7h30 da manhã, pelo horário de Brasília, desta terça-feira, 13 de novembro de 2018. Semana mais curta, semana de feriado nacional, proclamação da República. E no mercado financeiro, o dólar começa a trabalhar daqui a pouquinho a R$ 3,75. Agora nós vamos saber como fica o tempo em todo o país com informações da meteorologista Amanda Souza. Bom dia, Amanda! A semana começou com tempo firme predominando em boa parte do país, o que volta a favorecer as atividades de campo. No entanto, durante a terça-feira já tem mudanças no tempo, com a formação de instabilidades no interior do continente. Nuvens mais carregadas voltam a se espalhar, especialmente pelo Rio Grande do Sul. Nas áreas mais escuras do mapa, ali da fronteira oeste gaúcha, essa chuva pode ser bastante expressiva, com altos volumes e também com potencial para temporais. Chove também em boa parte do Rio Grande do Sul, mas ainda são pancadas rápidas e sem grandes acumulados. Agora, nessas áreas em amarelo, o sol ainda vai predominar ao longo do dia, entre poucas nuvens por conta de uma massa de ar mais seco. Esse mesmo tipo de sistema ainda mantém o tempo firme em boa parte do estado de São Paulo. Agora, desde a região norte até áreas aqui do sudeste e nordeste, ainda tem expectativa de chuva durante a terça-feira por conta de um corredor de umidade e também por instabilidades que se formam no alto da atmosfera, que ainda mantém esses núcleos de chuva mais intensa, especialmente entre Pará e aqui o sul do Piauí. Agora, nas áreas bem mais ao norte aqui do Nordeste, o sol ainda brilha forte entre poucas nuvens. No período da manhã, a mínima fica entre 18 e até 21 graus na região sul. É bastante calor durante as primeiras horas do dia. Isso por conta de uma pré-frontal, ou seja, antes da frente fria chegar, essa temperatura fica bastante elevada. E no período da tarde faz ainda mais calor, com máximas entre 27 e até 30 graus. E vale ressaltar que durante a terça-feira as temperaturas são bastante elevadas em todo o país. No decorrer dos próximos dias, a expectativa ainda é de chuva, especialmente essa chuva que volta a se concentrar no Rio Grande do Sul, ela vai se espalhando pelas demais regiões ao longo da semana. No entanto, os acumulados são menos expressivos que na semana passada, mas tem sim chuva bastante volumosa, especialmente aqui em Goiás, com volumes que ainda podem atingir os 50 milímetros. A estrutura do Ministério da Agricultura, que poderá englobar pesca e agricultura familiar, vai ser definida ainda hoje em Brasília. O presidente eleito Jair Bolsonaro tem reunião marcada com a deputada federal Tereza Cristina, que foi a escolhida para comandar a pasta. Também é aguardado o anúncio do nome para o Ministério do Meio Ambiente, que vai atuar em conjunto com a agricultura. Tereza Cristina, que também é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecida como Bancada Ruralista, já disse à imprensa que o principal objetivo da pasta durante o governo Bolsonaro vai ser reduzir os impostos para o setor e trazer mais segurança jurídica aos produtores. A reunião deve contar também com a presença do atual ministro da Agricultura, Blairo Maggi. A safra de trigo vai fechar o ano deixando a desejar aos produtores. Apesar do alto investimento tecnológico, o clima não ajudou e prejudicou a produção nos dois principais estados produtores, Rio Grande do Sul e também no Paraná. As colheitadeiras estão a campo finalizando a safra de trigo. De acordo com a Conab, a produção do cereal no país deve ultrapassar os 5,5 milhões de toneladas, alta de 26,6% em relação ao ano passado. Apesar deste aumento, a produção será menor do que os triticultores esperavam. É que o clima não ajudou. No Rio Grande do Sul, por exemplo, as geadas e a chuvarada dos últimos meses comprometeram a qualidade do cereal. E quando tem o efeito El Niño, esse problema se agrava tremendamente. Foi o que aconteceu no sul do país. A indústria recebe o grão, classifica, e se estiver fora da qualidade, infelizmente não recebe. Por conta disso e por conta da legislação vigente, a gente vai ter que importar realmente um volume maior do que a gente esperava. Eu imagino que possa chegar até 7,5 milhões de toneladas. No Paraná, o clima também interferiu na qualidade do cereal. O plantio começou atrasado devido à seca no norte e à chuva no oeste do estado. De acordo com o DERAL, Departamento de Economia Rural,
a colheita de trigo no Paraná atingiu 86%. Situação foi semelhante no terceiro maior produtor do país. Em São Paulo, o clima também prejudicou a cultura de inverno. A safra deve atingir 183 mil toneladas, queda de 31,3% em relação à anterior. José Reinaldo é responsável pela comercialização de uma cooperativa no sudoeste paulista. Para ele, as vendas ainda não foram afetadas, mesmo com a queda na produtividade e qualidade do cereal. O trigo que foi aprovado, que está considerado tipo 1, ele teve uma comercialização forte, a procura dos moinhos foi grande. Em 1º de janeiro, uma nova legislação da Anvisa vai regulamentar o nível de micotoxinas da farinha de trigo para 750 microgramas por quilo. Só que o cereal que está sendo colhido na safra gaúcha tem um nível maior, por volta de 2.000. As indústrias que têm um controle maior de suas matérias-primas, elas infelizmente, vão negar esse tipo de produto. Mas o Rio Grande do Sul ele tem uma janela de exportação que é favorável até fevereiro. E a gente imagina que boa parte desse trigo saia para exportação. Estamos buscando algumas alternativas que venham a amenizar essa questão. Então, alguns processos que podem ser feitos ainda logo após a colheita, né? E a questão do melhoramento genético. Pensando nos entraves que impedem o crescimento da produção de trigo no Brasil, representantes do setor entregaram um documento ao novo comando do Planalto. Uma reunião será marcada em breve com o presidente eleito Jair Bolsonaro. É um documento que vai do campo à indústria, desde o produtor com uma melhora no seguro, até o transporte melhor, a logística melhor, e isso inclui também portos brasileiros que estão abarrotados e os navios de trigo ficam, às vezes, dias ou semanas para serem descarregados. E falando em trigo, a semana começou com queda no Paraná. Vamos agora às cotações dos grãos. A soja em Ponta Grossa, no Paraná, segue negociada a R$ 81,00. O milho em Uberlândia, Minas Gerais, continua valendo R$ 33,50. E o trigo no Paraná teve queda e agora vem negociado a R$ 808,32 por tonelada. Agora o Primeira Prosa faz uma paradinha e já já a gente volta com mais informações do agronegócio para você. Não saia daí, fique com a gente aqui no Terra Viva, o canal de quem planta e cria. 7h38 da manhã, horário de Brasília, estamos de volta com o nosso Primeira Prosa desta terça-feira. O tempo seco e dias mais quentes em novembro têm contribuído para o plantio do arroz no Rio Grande do Sul. De acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, até a última quinta-feira, cerca de 80% da área estimada em 1 milhão de hectares já estavam plantados. Mas, segundo o levantamento, tem faltado umidade no solo para o plantio direto e cultivo mínimo. A época considerada ideal para a semeadura encerra no dia 20 de novembro e a expectativa aí é de que mais de 90% da área já esteja semeada. Para ter sucesso na produção, vários fatores são importantes, inclusive a amostragem correta de solo. Acompanhe agora a nossa dica técnica do dia. Vários fatores são necessários para o sucesso da sua produção. Um deles é a análise correta de solo. Para isso, precisamos dos seguintes itens: balde limpo, cavadeira, uma enxada e um saco plástico. Primeiramente, precisamos diagnosticar a área onde será coletada essa análise de solo. Vamos dividi-la em glebas, por exemplo, textura do solo,